Existem algumas imagens que marcam a gente, né? E na Fórmula 1, como a gente está falando de uma competição de alto risco, também existem imagens que marcaram a história da categoria. Hoje a gente vai tentar aprender um pouquinho com coisas bem tristes que aconteceram na Fórmula 1. O Boteconista de hoje vai falar sobre as 10 imagens mais chocantes da história da principal categoria do automobilismo mundial. Olá, seja muito bem-vindo! Esse é o Boteco F1, meu nome é Sérgio Siverli. Vamos falar dessas imagens para a gente aprender um pouco mais sobre como é importante, em primeiro lugar, saber trabalhar com o desenvolvimento da segurança, aprender a confiar na ciência e sempre buscar uma forma de deixar a categoria cada vez mais segura. E outra coisa que é muito importante é saber que precisamos sempre colocar a vida das pessoas em primeiro lugar, ao invés de falar apenas de temos que terminar a corrida, ou eu preciso terminar a minha corrida e não vou parar o meu carro para ajudar ninguém. Fica aí que você vai entender direitinho o que eu estou falando com os exemplos de hoje. O 10º lugar aconteceu na Alemanha em 1980, no circuito de Hockenheimring. O Patrick Depailler estava testando a sua Alfa Romeo quando ele acabou perdendo o controle do carro e bateu no guardrail. Os guardrails naquela época eles não tinham tanta tecnologia assim. E o pior de tudo, o jeito que o Depailler bateu, o carro acabou caindo de ponta cabeça sobre o guardrail. Olha só que interessante, se a gente tivesse o halo já naquela época, o Depailler provavelmente estaria vivo, aliás, como outros pilotos nessa lista também. Essa imagem do carro do Depailler, da Alfa Romeo dele, em cima do guardrail, é uma das imagens mais marcantes da Fórmula 1 nesse quesito. O último acidente fatal da Fórmula 1 aconteceu em 2014. O Jules Bianchi não morreu exatamente no local, na pista de Suzuka, no Japão. Ele ainda teve uma sobrevida, respirou e sobreviveu por aparelhos, mas morreu no ano seguinte. Mas eu vou te dizer que a imagem de um dos comissários segurando a cabeça do Jules Bianchi é uma imagem que me marcou muito, porque a gente vê o Jules, parece que ele está apenas dormindo ou com os olhos fechados, e depois a gente soube que ele teve uma lesão bem grave no cérebro, infelizmente, a lesão axonal difusa, inclusive tem vídeo no canal, vou deixar aqui linkado, e ele acabou perdendo a vida. Uma coisa importante que a Fórmula 1 aprendeu com o acidente do Bianchi foi depois dele que nós tivemos a introdução do Virtual Safety Car. Você pode falar, Sérgio, mas é tão chato o Virtual Safety Car. Cara, é pela segurança. Se o Virtual Safety Car existisse no acidente do Jules Bianchi, provavelmente ele teria sobrevivido, porque o pace, o delta dos carros, ele é totalmente regulado. Então o Bianchi não estaria numa velocidade tão grande assim para perder o carro numa aquaplanagem e bater no trator como ele bateu depois do acidente do Adrian Sutil. Já o halo, não existe uma certeza se ele teria salvado o Jules Bianchi. É bom lembrar que o que causou a morte do Jules Bianchi foi a desaceleração rápida. O halo provavelmente não teria feito muita diferença por lá. Se o halo não fez muita diferença no caso do Bianchi, ele fez toda a diferença no caso do Romain Grosjean, que no GP do Bahrein de 2020 bateu num ângulo inacreditável. O cockpit do carro entrou no guardrail, a gente vai falar mais sobre isso. O halo salvou a vida do Grosjean, porque com certeza ele teria sofrido alguma lesão gravíssima na cabeça com o guardrail.
o carro se separou, a parte do motor e do tanque de combustível, da suspensão, o caixa de câmbio foi parar um lado, o combustível vazou, pegou fogo e por um milagre o Grosjean conseguiu sair do carro. Ele inclusive disse que ele em alguns momentos imaginou que a vida estava indo embora e que ele saiu do carro e lutou pela vida porque ele pensou nos filhos dele. A Fórmula 1 aprendeu muito com isso, porque, por exemplo, foi trabalhado a rigidez do cockpit para ele não ter nenhum tipo de vazamento do tanque de combustível, por exemplo. Então já viu que no caso, inclusive eu falei com o Dr. Jim Altman, vou deixar linkado aqui o vídeo, em que ele comenta isso, né, de que o carro do Schumacher, por exemplo, em Mônaco, no ano seguinte, aconteceu o mesmo acidente, um carro da Haas, e não teve nenhum tipo de incêndio. Então a imagem do Grosjean saindo do meio do fogo, para mim, é algo que eu nunca mais vou esquecer. A importância também da organização, de como você faz uma corrida, é importante demais, né? Não basta apenas ter carros muito seguros, é preciso também cuidar de todo mundo que está na pista, até assistindo a prova. E o exemplo disso foi o que aconteceu no GP da Itália de 1961. O Wolfgang von Trips estava tentando fazer uma ultrapassagem e o Jim Clark estava na frente dele. Aí a roda dianteira do Von Trips acabou batendo na roda traseira do Jim Clark. E aí o carro do Von Trips foi arremessado no ar e atingiu os espectadores que estavam assistindo a corrida sem nenhum tipo de proteção. Eles estavam em cima de um morro assistindo a corrida. O carro do Von Trips, infelizmente, acertou vários espectadores e 15 morreram, incluindo o Von Trips, que perdeu a vida lá. Não preciso nem dizer que com isso a Fórmula 1 entendeu que era preciso ter uma distância entre quem estava assistindo a corrida e os carros na pista, além, obviamente, de ter uma proteção entre a pista e fora dela, né? Para evitar que carros fossem jogados na arquibancada ou mesmo atingissem pessoas que estavam assistindo a corrida. Se você viu corridas antigas da Fórmula 1, lá nos anos 50 e 60, você já viu que feno, isso mesmo, feno, era utilizado como um limite de pista. Olha que loucura. Feno, gente. Se você soltar um cigarro aceso, vai pegar fogo. E foi isso que infelizmente aconteceu com o piloto Lorenzo Bandini, que estava pilotando no GP de Mônaco de 1967. Ele acabou batendo o carro pegou fogo e o feno piorou a situação. Essa imagem aí, ó, gente, só para deixar claro, provavelmente eu não vou colocar as imagens em alta resolução, eu vou colocar vou desfocar, tá? Todas essas coisas que eu não quero chocar ninguém e o YouTube também não gosta desse tipo de conteúdo. Mas o corpo do Bandini nas ferragens do carro dele, quando o fogo já tinha apagado, é uma imagem muito marcante. O Bandini sobreviveu, mas teve queimaduras de 3º grau. Ele sobreviveu no dia do acidente em si, porque 3 dias depois, lá em Monte Carlo mesmo, ele morreu enquanto ainda estava no hospital. Nem preciso dizer que depois disso a Fórmula 1 entendeu que feno não era uma coisa para ficar numa pista de Fórmula 1, né? O fã de Fórmula 1 gosta muito do Gilles Villeneuve, que guiou pela Ferrari e foi um dos maiores ídolos da escuderia, mesmo com pouco tempo para mostrar o seu talento. Ele batia demais, eu costumo falar que ele parecia o Verstappen no início da carreira. Eu acho que faltou um pouco mais de tempo para o Villeneuve realmente mostrar o talento de piloto que ele era, mas isso não aconteceu justamente por causa de um acidente no GP da Holanda, o GP da Bélgica de 1982, lá em Zolder. Ele estava numa sessão de classificação, na verdade, tentando ganhar tempo o mais rápido possível, né? Tentando fazer um tempo rápido.
tinha acontecido uma briga anterior com o companheiro de equipe dele na Ferrari, então as coisas não estavam boas em questão de clima dentro da equipe, e aí ele estava na classificação, e ele chegou numa posição em Zolder, onde um carro mais lento estava, que era o carro do Jochen Mass. E aí aconteceu a pior coisa que pode acontecer numa pista de Fórmula 1. O Villeneuve tirou para o lado direito e o Jochen Mass também tirou para o mesmo lado. Então os dois acabaram indo para o mesmo lado, e aí o Villeneuve, com o carro bem mais rápido, acabou batendo no carro do Jochen Mass. A Ferrari foi jogada, catapultada no ar, e infelizmente a célula de sobrevivência da Ferrari não aguentou e o Villeneuve foi catapultado do carro e acabou parando no guardrail, né? Essa imagem entre o carro da Ferrari sendo catapultado no ar e o assento do Villeneuve também sendo jogado é uma imagem muito marcante, assim como do corpo do Villeneuve na catface, né? Na barreira ali, na proteção. Uma pena, o Villeneuve morreu horas depois no hospital, e ele, para quem não sabe, ele é pai do Jacques Villeneuve, que foi campeão mundial de Fórmula 1 em 1997. Também outra coisa que aprendemos, com isso a Fórmula 1 entendeu que a célula de sobrevivência precisava ser reforçada para evitar situações como essa. 1994 marcou a Fórmula 1, tivemos acidentes muito feios, e os piores foram os que aconteceram em San Marino. Não vou falar muito porque essa história é muito famosa, várias pessoas, a TV mesmo falou muito na época, se bem que a gente está perto de completar 30 anos, né, 2004, 2014, 30 anos em 2024, é muito falado, né, porque a gente perdeu o Ayrton Senna lá na batida. Eu acho que imagens que marcaram com certeza é do Roland Ratzenberger depois do acidente, né, com a cabeça praticamente solta no cockpit, aquelas manchas vermelhas, né, é uma imagem muito forte. E claro, eu acho que ninguém vai esquecer da imagem do Ayrton Senna recebendo os primeiros socorros, com muito sangue na pista, e a gente via na época que o macacão dele tinha sido retirado, né, e ele estava com essa parte do corpo aqui recebendo os primeiros socorros. Então são imagens muito complicadas da Fórmula 1, e eu acho que o que a Fórmula 1 aprendeu com isso foi que não dá para ter carros muito rápidos sem algum tipo de assistência, justamente por causa de segurança. O Sérgio Pérez, por exemplo, há pouco tempo tem comentado que se você diminuir ou mesmo tirar totalmente os cobertores, as mantas térmicas, os pneus vão ficar muito frios, e isso pode impactar na segurança, causando acidentes. Então a FIA e a Fórmula 1 estão sempre pensando nessa conta, justamente para não causar o que nós vimos em 1994 na Fórmula 1. Lembra que eu falei do acidente do Grosjean e como é perigoso o guardrail? E que esse processo de melhoria do arco, né, do guardrail foi e tem sido, né, cada vez mais evoluído, justamente para evitar que aconteçam coisas que a gente vai começar a ver agora. A mais chocante foi em 1974 em Watkins Glen. Um piloto chamado Helmut Koenig estava disputando uma corrida. Curiosamente, no mesmo circuito onde o François Sever tinha perdido a vida no ano anterior. E o que aconteceu? Ele teve uma falha na suspensão na curva 7, ele perdeu o controle do carro e ele atingiu o guardrail. E olhe, nem em uma velocidade tão alta assim. Só que qual o problema? O guardrail estava mal instalado. Sabe o que aconteceu? Pois é, o guardrail levantou, o carro passou por baixo, mas, obviamente, a cabeça do Helmut ficou. Ele foi decapitado. E imagens rodam a internet, né? Porque o carro passou e a cabeça ficou, né? Então o capacete com a cabeça ficou na pista. É complicado. Eu vou te dizer que está sendo complicado fazer esse vídeo, mas é importante para a gente aprender que, óbvio, a Fórmula 1, a FIA, na época a FISA até, tiveram que, obviamente,
dar um jeito nessa situação. E os guardrails começaram a ser melhorados, evoluídos para as corridas. Inclusive, eu lembro até de ver imagens do James Hunt, do Jack Stewart, indo para a pista para ver se os guardrails realmente estavam bem posicionados. Infelizmente, um fim trágico para a carreira do piloto Helmut Koenig lá em Watkins Glen. O segundo lugar da nossa lista hoje vai para o que aconteceu em Kyalami em 1977 na África do Sul, um circuito que pode voltar para a categoria, inclusive em 2024, né? Existe essa possibilidade. A corrida estava acontecendo e na volta 22, o piloto Renzo Zorzi teve uma falha mecânica. O sistema de combustível dele teve um problema, se desconectou e o combustível acabou indo direto para a parte externa do motor, o carro acabou pegando fogo. Ele jogou o carro para a esquerda, né? Parou o carro e, para piorar a situação, ele demorou um pouquinho para sair do carro. Do outro lado da pista, então pensa, o carro dele está no lado esquerdo, aí tem a pista, está na área de escape, né, do lado esquerdo, tem a pista, e do lado direito, 2 comissários estavam tentando ajudá-lo. Um era chamado de Bill e o outro tinha o apelido de Freaky. O importante é que os comissários eles só podem fazer qualquer tipo de invasão na pista quando eles recebem permissão do diretor de prova. Então, não aconteceu. Os dois, meio com receio do Zorzi ter algum problema, eles atravessaram a pista sem a permissão da direção de prova. Para piorar a situação, o Tom Pryce estava numa disputa por posição com o Jos Joachim Stuck. Os dois estavam ali disputando, então um estava tentando pegar o vácuo do outro, né? O caso, o Tom Pryce estava tentando pegar o vácuo do Stuck. Os dois comissários começaram a atravessar a pista. O Stuck disse depois que ele viu o comissário em cima dele e ele jogou por instinto e conseguiu desviar do comissário do Freak, né? Só que o Tom Pryce estava atrás, lembra? O Tom Pryce fez uma tentativa de ultrapassagem. Quando ele tirou o carro de trás do Stuck, ele acabou atingindo o Freak a 270 km por hora. Você acredita nisso? O corpo do Freak foi totalmente dilacerado, tanto que ele só foi identificado, lembrando que não existia DNA na época, ele só foi identificado quando, depois da corrida, o diretor de provas reuniu todos os comissários e ele era o único que estava faltando. O que sobrou do corpo do Freak foi parar na frente do carro do Zorzi. E para piorar a situação, ele estava segurando um extintor, lembra? O extintor pesava cerca de 18 quilos. Aí você faz a conta, né? 270 km por 18 quilos. O extintor acabou batendo no capacete do Tom Pryce. O impacto foi tão forte que o extintor foi jogado, arremessado, passou por cima da arquibancada e atingiu um carro no estacionamento, destruindo a porta dele. O Tom Pryce morreu instantaneamente também. O carro dele, né, continuou na reta porque o corpo do Pryce estava totalmente desacordado, já morto. Ele bateu numa barreira, voltou para a pista e bateu ainda na Ligier do Jacques Laffite, que inclusive para quem é mais novo, agora você vai entender porque a gente confunde às vezes o Nicolas Latifi com o Jacques Laffite, né? A gente confunde o sobrenome. Nem preciso dizer que por causa disso nós aprendemos muitas coisas, né? Como os comissários devem entrar na pista e tudo mais. E o número 1 de hoje também envolve como a Fórmula 1 soube trabalhar melhor com os comissários, né? A FIA particularmente. Em 1973 estava acontecendo uma corrida lá em Zandvoort. O Roger Williamson estava na sua segunda corrida na Fórmula 1. Ele tinha estreado em Silverstone. O que aconteceu? Aparentemente um furo no pneu fez ele perder o controle do carro. E para piorar a situação, o carro acabou capotando e saiu arrastando de ponta cabeça, até parar próximo a uma barreira. O acidente em si
não teria causado nada, absolutamente nada no Williamson. O problema é que o carro começou a pegar fogo. E aí que tá os comissários, eles não tinham nenhum tipo de roupa apropriada para lidar com incêndios. Hoje em dia os comissários usam aqueles macacões e tudo mais, justamente para ajudar nisso. O David Purley, que era amigo pessoal do Williamson, parou o seu carro, abandonou a corrida, saiu dele e tentou fazer com que o carro... tentou descapotar o carro, né? Tentou virar o carro de novo para tentar socorrer o amigo, porque o amigo estava preso, o Williamson estava preso, capotado, né? O carro de ponta cabeça. Ele não conseguia sair e o fogo estava tomando conta do carro. As imagens do Purley tentando salvar o amigo são de cortar o coração. Ele disse depois que ele escutava... eu fico até meio emocionado. Ele falou, inclusive, que ele escutava o amigo dele gritando, pedindo por socorro. E para tentar ajudar, o Purley falava: gente, vem me ajudar, pelo amor de Deus. Ele chegou aí pro meio da pista e pediu para os outros pilotos pararem e ninguém parou. Ele pegou um extintor de um dos comissários e tentou apagar o fogo. Ele jogou todo o conteúdo do extintor e, claro, não conseguiu apagar. O Williamson faleceu aos 25 anos de idade por asfixia. Pelo menos isso, né? Ele não morreu queimado. Foi a asfixia da fumaça que acabou o matando. Depois disso, a Fórmula 1 aprendeu muitas coisas. Como, por exemplo, treinar melhor os seus comissários de pista, que eles utilizassem, claro, roupas adequadas para resgate em situações como essa. E os pilotos entenderam que quando tem outro piloto pedindo por ajuda no meio da pista, cara, a corrida não importa mais. Empatia. Você para o seu carro e vai ajudar. Tanto que isso iria acontecer no futuro com o Niki Lauda, que bateu, o carro pegou fogo, a mesma coisa, e vários pilotos pararam para ajudá-lo. Talvez o final do Lauda teria sido muito diferente se todos eles não tivessem parado para ajudar. O Purley ganhou uma medalha de bravura por sua tentativa em ajudar o amigo. E hoje existe uma estátua lá em Donington Park para homenagear o Roger Williamson, que perdeu a vida de uma forma tão trágica como essa. Olha, amigo cabeça de gasolina, eu vou te dizer que foi difícil, eu fico muito tocado por essas histórias, mas é importante para a gente entender como nós precisamos aprender com os nossos erros. E quando a gente está falando de coisas que envolvem muito perigo, aí que você tem que aprender ainda mais, sabe? Se a gente fizesse esse tipo de reflexão na rua, seria inacreditável. Então leva isso para sua vida. Como que você pode minimizar riscos de acidentes enquanto você está dirigindo? Seja carro, moto, caminhão, ônibus e por aí vai. Eu acho que é parte do cabeça de gasolina também aprender e evoluir. E isso é fundamental para que a gente tenha uma sociedade melhor, cada vez mais civilizada e cada vez mais com mais cidadania, né? Isso é muito importante. É um exemplo do que a Fórmula 1 dá pra gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscreva no canal e considere ser um membro ou um apoiador do canal para que a gente continue cobrindo a Fórmula 1 aqui no Brasil, tá bom? Como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência e até o próximo vídeo.